Olá, gravando então. Boa noite, sejam bem-vindos ao Boa encontro da noite. comunidade IA de Varejo. Hoje antecipamos, quarta-feira, amanhã vou estar em aula, então antecipei a reunião e para agilizar, eu já vou entrar no primeiro assunto, que foi a reunião do grupo que está estudando layout de loja, visual merchandising. Eles fizeram a segunda reunião essa semana. Eu não pude participar, porque segunda à noite eu também tenho uma outra atividade. Mas no dia seguinte de manhã, enquanto fazia minha caminhada matinal, escutei a reunião e achei excelente. Também tem muitas novidades. Então, como nós estamos aqui com o Marcos e com o Sandro, já vou passar a palavra para eles, pois quero fazer alguns comentários sobre o que eu ouvi, mas o Marcos e o Sandro têm alguma coisa, não, tem bastante coisa para falar. Enquanto o Marcos retorna, Sandro, você quer fazer algum comentário? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Bem, nós evoluímos bastante, né, nessa última reunião, com todos os insights que viemos acumulando até agora, mas uma novidade interessante que eu compartilhei com o pessoal foi a utilização da ferramenta Copilot, que para algumas atividades ela se mostrou melhor do que o ChatGPT 3.5 até o 4.0, no sentido de construir imagens, layouts, até mesmo eu fiz a questão de utilizar o mesmo prompt para as duas ferramentas. Ok. E, surpreendentemente, o Copilot me deu uma resposta melhor, mais concisa, um pouco mais explicativa, um pouco melhor, assim, do ponto de vista, eu avaliei muito melhor a resposta do Copilot do que o ChatGPT. E aí, o Marcos fez um teste e eu acho que ele gostou também. Fala aí, Marcos, o que você achou? Não, achei super interessante. No meu caso, eu estou começando do 0 mesmo. Né? Em cima da tua recomendação, eu estava conversando com o pessoal aqui do escritório, a gente tem a assinatura do Microsoft, e eu percebi, e eu vi que eu tinha o Copilot e tinha o GPT-4 também. Isso. Então, eu falei, bom, vamos né? Abri ontem, fiquei um tempo brincando aqui, vou dividir com vocês algumas coisas, mas, como eu disse, ainda estou estudando o prompt, estou vendo como, embora ele sugira algumas perguntas que deveriam ser feitas para eu melhorar o meu trabalho, mas eu achei muito interessante como estudo. Eu vou dividir a tela com vocês. Deixa eu ver aqui a seta. Enquanto você prepara a tela, Marcos. Tá. Bom, o Copilot eu utilizo também, principalmente no iPhone, porque ele permite a mobilidade, né? E é uma experiência diferente você usar a IA enquanto se movimenta, enquanto você está andando. Então, o prompt é por voz e ela responde também escrevendo e narrando. Não é? E quando você está com seus fones, você ouve a resposta. Né? Agora, o Copilot usa a ChatGPT, tá, o Sandro? Então, teoricamente, é a mesma LLM, a mesma inteligência artificial. Na base, né? Mas é lógico, por exemplo, no caso das imagens, talvez eles utilizem um banco de dados próprio que o ChatGPT não utiliza. Sim. Né? Então, acaba meio que turbinando a ferramenta, né? Mas até mesmo do ponto de vista de contexto, Ricardo, eu prefiro as respostas do Copilot ao ChatGPT. Ele me traz respostas mais concisas, mais contundentes, mais explicativas, mais explanativas. Ele me pergunta, eu preciso saber isso, eu preciso daquilo. Sabe, é interessante. Embora ele tenha o ChatGPT como base, ele deve ter, obviamente, lá algum comando de funcionamento de angariar mais informações para poder te entregar. Ele está bem interessante. Abriu minha tela? Não, ainda não. E o Ricardo também explicando no começo da reunião, né? Uma tentativa dele elaborar um layout, né?
Mas a forma que ele iniciou não traz bom resultado, né? Porque é um trabalho complexo que deve ser construído por meio de vários prompts, né? Não um único prompt. Por exemplo, elabore o layout de uma área de 4 metros de 2 por 40, né? Alguma coisa assim, dedicada a determinada categoria, né? É muito complexo, né? Então você tem que ir criando Muito amplo, né, o Ricardo? contexto. Exato. Eu penso vocês, ou no escritório de design de arquitetura, ou mesmo numa agência, como é que é esse briefing, como que são as reuniões, né? Então, o prompt é um reflexo de tudo isso, né? Você conseguiu, Marcos? Engraçado, eu estou dando na setinha aqui, né? Aí daqui então, a pouco vai... Talvez eu tenha que liberar aqui para você. eu acho que A gente precisa lembrar e melhorar Uhum. de iniciar o prompt. Se você deixar uma coisa muito longa, ele se perde. Então, você tem que chegar para ele e dizer, olha, Tem técnicas para isso. que você é responsável por tal coisa. De tal área. Você é um responsável de layouts de projetos de loja. Precisamos fazer um novo projeto de uma loja tal, assim, assim. Aí você vai, aí dá a medida, dá alguns parâmetros. Depois você pode até perguntar quais outras informações você precisa. Ele vai te falar. Eu perguntei isso para a ferramenta, para a IA, e ela me perguntou, eu quero saber... Ele me perguntou até sobre orçamento. Eu quero saber o mix, dimensões e orçamento. Eu falei, não estou preocupado com isso agora, só a dimensão, que é 4 metros de largura por 10 de comprimento, e tem que ser assim, assim, assim. Então, tudo é questão de você entender o funcionamento da máquina e saber conversar com ela. Exatamente. Hoje eu fiz um exercício também, que depois eu quero conversar com vocês, mas foi um outro tema, que é um currículo, né? Mas há técnicas para você ir amarrando o prompt e ele não se perder ao longo do caminho também, porque ele vai ficando extenso mesmo, né? Sim, sim. Olha o Marcos aí voltando, vamos slides. Eu abri tela cheia, foi? Você clica lá no rodapé para expandir teu slide. Isso, já coloquei no expandir, deve estar carregando, só que eu não estou vendo mais vocês. Isso, não tem problema. Já abriu? A hora que abrir? É que tá aparecendo ainda a coluna do lado, com os demais slides. Mas dá para ver. Está aparecendo o design no varejo. Coloque em outra apresentação, Marcos. Eu coloquei. Aqui, ó. Abriu ou não? Está carregando, ele falou. Deve estar carregando. Mas tudo bem. Tá. Pode seguir. Pode seguir? Dá para ver aqui? Está dando para ver. Tá. Então, aí o que eu fiz, Sandro? Depois conversei com o Sandro. Eu pedi lá, desenhe. O que eu escrevi em cima foi mais ou menos o prompt que eu... Desenhe um layout de um supermercado com 20 metros por 30 metros. Aí ele me deu essa figura da esquerda. Claro, já montou alguma coisa, mas os equipamentos estão com medidas desproporcionais, né? Aí eu pedi para ele colocar 4 checkouts e diminuir o tamanho dos equipamentos. Eu dei mais ou menos uma medida. E pedi para acrescentar alguns equipamentos periféricos. Aí ele me apresentou a imagem da direita. Ô, Marcos, vê se você consegue mudar o slide, que a gente está vendo ainda só a capa. Só a capa? Ano passado, né, por exemplo, a ChatGPT 4 foi lançada no passado. Quer dizer, ainda tudo isso é muito recente, né? Vou baixar aqui, tá? Então, o que eu vi, cursos, conversas, etc., é uma preocupação muito grande com o prompt, né? Então, até existe um termo que é engenharia de prompt, né? Isso já existia antes da IA generativa. Então, quem trabalha com inteligência artificial sabe, né, da importância do prompt, não é de hoje. Muito bem.
mas à medida que a tecnologia evolui, as pessoas desenvolvem conhecimento, etc., principalmente os especialistas, os técnicos, eles começam a criar os agentes. Não é? Então, daqui a um tempo, essa construção artesanal que a gente descreveu aqui, esse cuidado com a, né, descrição do prompt, assuma esse papel, assume outro, você já vai ter uma GPT já com cara de diretor de loja, outro com designer, quer dizer, você vai ter agentes. Né? Então, na atividade do Marcos, quais são os agentes mais presentes? Pô, o cliente, ele sabe que sempre que aparece o projeto, ele lida com um tipo de cliente que tem um determinado perfil, ele, customiza aquela GPT, né, como um agente de briefing, porém especializado em quê? Em projetos de arquitetura para loja. Então, ele não vai ter que se tornar repetitivo. Aquele agente foi moldado para ser um cara de briefing. Eu tenho um conjunto de prompts para cada disciplina, um para layout, uma para visual merchandising, outra para mobiliário, é isso, né? É isso. Então, o que sugere, o Paulo também vai entender isso, Paulo, o que sugere agora é o seguinte, pega o exemplo do Marcos, tá, Marcos? Desculpa aí te usar como exemplo, mas o Marcos tem lá o escritório dele, sei lá quantos funcionários tem. Até hoje, ele teve um workflow, um fluxo de trabalho, certo? Então, quando entra um projeto, ou antes de entrar o projeto, tem uma fase de negociação, briefing, blá, blá, blá. Então, ele tem já uma certa rotina instalada, aprova o projeto, aí vai para a mão de um, de outro, parará, não sei o quê. Com a inteligência artificial, é provável que esse fluxo mude, se altere. Né? Então, as empresas vão aprender isso. Qualquer departamento dentro de uma empresa, a gente fala aqui de varejo o tempo todo, é uma área de compras. Quando tiver todo mundo utilizando ChatGPT ou IA, provavelmente aquelas rotinas vão mudar um pouco. Aquele desenho, a quantidade de pessoas. Não estou questionando se vai diminuir, se vai aumentar, mas vai haver um outro desenho organizacional, uma outra estrutura organizacional, por menor que seja, um pequeno departamento, uma pequena empresa, ou até uma área maior. Né? Então, são questões que ainda não estão respondidas. Ninguém tem essa forma. Você pode dizer, a empresa fulana de tal fez de um jeito, outra fez de outro, e quem acertar a mão primeiro vai virar referência. Né? Você sabe, Ricardo, eu estava conversando com um arquiteto do escritório hoje à tarde, e eu estava pensando, né, na evolução desse trabalho, quando você pode, até no momento que você está discutindo o briefing com o cliente, sim, ele fala, olha, minha loja é essa, se fosse supermercado, eu quero 30% de espaço com hortifruti, eu não tenho peixaria, eu tenho açougue, tenho atendimento. Conforme ele vai falando, se eu tenho pré-prompts prontos, ele vai falando o briefing e tem alguém digitando, na hora que a gente acaba de conversar, ele tem um pré-layout do que ele falou como briefing para a gente poder discutir em cima de um desenho. Ô Marcos, mas nem precisa digitar. Por exemplo, essa reunião de hoje, eu tenho um aplicativo de IA chama Tatic, né? Ela tá transcrevendo tudo. Então, você termina a reunião, você tem tudo em áudio e em texto. E se quiser em vídeo, né? Eu estou gravando em vídeo aqui também. Então, você pega, por exemplo, toda a transcrição da reunião, você já pode usar... Transferir para prompts. Né? Exatamente. Antes de criar o prompt, você fala assim, olha, considere essa reunião de agora em diante para a gente discutir um projeto e tal. E pronto, ela já vai considerar aquilo que foi discutido. Um ponto de partida, né? Um ponto de partida. Para você mexer em cima de uma estrutura. Porque, às vezes, você conversa com o cliente, ele começa a entender quando começa a ver um desenho. Antes disso, às vezes, ele não entende determinadas coisas, né? Mas de qualquer forma, abriu a tela aí, né? Abriu.
Mas você vai ver mais para frente que a sua área, Marcos, eu acho que vai... Eu acho não, tudo aponta que sim, né? Vai usar e abusar do gêmeo digital, que é o Digital Twin. Uhum. Isso é fantástico, é uma tecnologia fantástica. Tem vídeo no YouTube, e esse ano, na reunião da NVIDIA, que é essa empresa já que vale $1 trilhão, né? O presidente lá falou muito do Digital Twin. Só que eles estão vendo o Digital Twin para grandes plantas industriais, grandes obras. Mas tem varejista que já utilizou, o Kroger já utilizou isso nos Estados Unidos. Eu assisti a apresentação do Kroger na NRF, não também. esse ano, no ano passado. Eu vi. Né? Eles já tinham utilizado isso. E tem uma outra agora também, né, Ricardo? Ontem, naquele evento lá da revista lá, Consumidor Moderno, que foi como que é? CX mais IA, né? Isso. Agora eles estão falando para o caso de atendimento a clientes em intuição artificial. Ou seja, ele vai pegar tudo que tem de base, de comando, de solução que é frio, né? São algoritmos, né? Quase exatas, e vai tentar colocar no meio disso algum tipo de avaliação própria caso a caso. Como, por exemplo, quem falou sobre isso foi o cara da Porto Seguro, sobre seguros e sinistros. Atendimento a cliente, então ele avalia a situação e, dependendo da situação, ele não toma a mesma solução para todos os clientes, de casos iguais. Ele analisa caso a caso. Esse é o próximo passo da IA para atendimento ao cliente. Legal. Então, o que eu fiz, né? Vamos considerar que eu mexi por 1 hora, só para a gente ter uma referência, e que eu tô 0, como eu falei, eu nunca tinha mexido, eu mexia com o ChatGPT. Então eu pedi... Tá bem bacana. Desenhe um layout de um supermercado com 20 metros por 30 metros. Nem coloquei frente e fundo. Aí o desenho da esquerda, claro que já montou um cenário, mas completamente desproporcional. Os equipamentos, as vascas muito grandes. E aí eu pedi para ele ajustar um pouco o tamanho das vascas e me colocar alguns equipamentos periféricos de acordo com alguns setores que eu havia dado. E pedi para colocar um check-out, ele colocou um check-out de frente aqui, à esquerda, na imagem da direita, né? Mas você vê que já começa a ter uma proporção um pouco melhor, né? Um pouco maior. Aí você vai para o próximo. Vamos lá. Aí eu vou pedindo, olha lá. Aí ele continuou com o check-out, eu pedi para ele colocar algumas áreas de atendimento, e aí ele sempre me dá 4 desenhos. Então, no desenho da direita, ele já me deu uma outra versão, porque eu já pedi umas áreas de atendimento. Então, eu fui pedindo, né? 4 check-outs, uma área de atendimento, etc. Aí vai seguindo. Ele colocou uma escadinha ali por conta dele, né? Por conta dele. De vez em quando ele pisa na bola. Aí eu pedi para ter uns atendimentos centrais. Está vendo que ele já me colocou uma ilha. Uma ilha. Né? O balcão refrigerado, horizontal de carnes, de congelados, tal. Então, ele começa a me dar opções ali. Eu já tinha pedido padaria, pedi açougue, pedi um balcão central irregular, ele me desenhou aquele balcão que são... Por exemplo, esse balcão eu já enxerguei num projeto meu para a adega, degustação. É um formato diferente. Bacana, aquele meio curvo ali, né? Você vai interpretando e vai, né, não seguir. Aí vem o próximo lá. Muito bom. Aí ele já começa a crescer de novo, aí eu peço de novo para ele reduzir, mas você vê que ele já me fez uma rotisseria no desenho da direita com atendimento, lá no fundo. Sim, olha lá. Olha que praga que é isso. Tem até um cantinho ali, olha, com uma vertical ali, uma geladeira. Exatamente. Então, eu peguei esse tema e comecei, né, aí, e vai embora, né? Aí eu pedi mais uma. Olha. Aí eu pedi para colocar a rua, colocar 10 vagas, recuar, me dar uma fachada, e ele vai colocando ao redor, tudo que eu estou pedindo, ele vai colocando nas setinhas e vai escrevendo o prompt que eu pedi, aonde ele colocou. Né? Aí você vê que as proporções, principalmente no da direita dos equipamentos, já estão muito mais interessantes. É verdade. Eu pedi um corredor principal e corredores secundários,
Aí eu fui Olha, entendendo e fui tá com pedindo. cara de um sacolão. Tem muito sacolão que não é tão bem feito assim, Pois é. né? Aí, Só uma questão, Ricardo. Você sabe como fazer para ele não escrever palavras erradas? Pô, isso ainda não. Porque você vê, ó, supermarket ali, ele escreve tudo errado, cara. É. Ele duplica a letra, é complicado, né? Eu peço para ele não escrever nada. Deixar o espaço, o painel, né? aí eu pedi, antes de você virar, Hum. eu sempre tive quis fazer um supermercado redondo. Depois eu explico para vocês por quê. Aí eu falei, me faça esse supermercado redondo. Aí é a próxima tela. E não é que ele fez? Ele fez. É. Misturou tudo de novo, né? Mas aí eu comecei a pedir tudo de novo. Aí você vê que a próxima tela já está pedir para eu colocar alguns balcões, criar uma circulação. Aí na próxima tela já vai estar um pouquinho mais organizado. Aqui. Aqui. É. Tá vendo? Só que eu tinha Olha pedido só. colocar o hortifruti no centro, porque eu acho que é a área principal do supermercado e todas as áreas acontecer ao redor. Porque aí você está a ponto equidistante de todas as áreas, se você põe no circulação central. Então, tem uma lógica, mas não consegui avançar mais do que isso. Aí ele me deu outras sugestões. Aí eu pedi para desenhar à mão, na grafite. Tá. Mas aí eu pedi uma área específica. Eu falei, desenhe um layout de uma adega contemporânea, de um supermercado com a área de degustação de queijo e vinho. Aí ele me deu essas áreas, principalmente a central é bem contemporânea, mas aí eu já entrei em sessões, só para ver como isso acontecia. Muito interessante, né? Muito interessante. Agora, seria bastante interessante também começar a entrar no detalhe de pega, né, de logística, porque aparentemente tudo parece bonitinho, né, mas aí tem que ser a praticidade, né? Vamos ver até onde a IA generativa vai permitir, vai chegar nesse nível, né? Aí que eu acho, Paulo, que é o seguinte, que vai acontecer o seguinte, eu fui no princípio de um zoom de uma máquina fotográfica, eu fui do macro e fui fechando para o micro até entrar dentro de uma sessão. Aí, Exato. Os nossos grupos, tem um outro grupo que está trabalhando gerenciamento por categoria. Vai chegar uma hora que eu falar, grupos, gerenciamento, entra aqui, nesse layout, vamos agora organizar isso. Então, acho que é aí que a brincadeira começa a entrar nisso que você está falando, Paulo. Aí pedir uma área... Bacana. Você de projeto, você pode limitar, e é necessário, e muito interessante isso, limitar a altura, limitar largura de corredor, largura do mobiliário, né, altura do mobiliário, eu quero visão livre, enfim, tudo isso tem que ser colocado já na parte de layout projeto, e é interessante, porque se você analisar algumas figuras que nós vimos lá com o Ricardo, os bonequinhos, né, a simulação de pessoa, e ainda tem o dobro de prateleira para cima que ninguém consegue pegar, então você teria que limitar o pega ali, né? Isso, então, a altura dos olhos, a altura da mão. Exato, e aí são os refinos técnicos, né, que a gente vai colocando. Por isso que eu estava... Aí entra o lance do prompt, de você saber pedir, ter domínio do programa, que é isso que eu estou querendo. Depois vamos voltar e a gente faz alguns comentários sobre prompt. Quer comentar aqui, ô Marcos? Não, aí eu fui pedindo só algumas sessões e pedi de uma forma orgânica, né? Você vê que a arquitetura é orgânica e o produto é orgânico, para o produto conversar com o espaço. Agora você vê, ele já começa a apresentar assim, um detalhamento. Olha a sombra, a qualidade da iluminação. Tá vendo? Pois é. Esse da direita aqui chama muito atenção. Ele toma o cuidado de iluminar aquelas paredes lá do fundo. Tem a sombra aqui, ó, do balcão. Pois é, ele já te dá a imagem pronta em minutos, tudo isso. Incrível. Ó, tem o LED lá no teto. Então, que é curvo também, porque eu pedi uma coisa orgânica. Aí tem um layout em planta baixa. E aí ele estava indo bem, aí ele pisou na bola, ele colocou Vasca para fora do supermercado, que é direito. Pô, você estava indo bem, cara. Tem loja em Nova York que faz isso, hein? Tem. E aí é o nosso camelô, E não são poucos, tem supermercados que tem, né, toda essa área. Aí eu pedi alguns em grafite para ver como ficava, tal, né? E por fim, acho que
esse é o layout que eu comentei. Esse que é aí seu. eu peguei, esse é meu. Tá. Aí eu peguei o croquis que eu fiz à mão e coloquei na máquina e falei assim, olha, faça uma leitura disso e redesenhe isso, né? O que é esse layout? Eu tenho uma entrada aqui do desenho da direita, que é o checkout, essa área verde central é o hortifruti, aí eu tenho um corredor que dá toda a volta, e aí eu vou tendo todos os atendimentos em volta. Porque você imagina circular numa loja dessa, o hortifruti, que é a parte principal, você tem uma grande praça que você faz, e aí você tem todos os departamentos, você não precisa circular lá no canto da loja. Essa loja não tem fundo, ela acontece ao teu redor, se você contar com essa circulação principal, né? Então é um conceito, é uma coisa conceitual. E aí tem até um outro croquis depois desse, porque o periférico seria o mezanino toda a volta, onde teriam os serviços. Então, eu tenho uma lanchonete ali, uma padaria, um queijo e vinho, está lá em cima, e eu estou olhando essa praça central. Então, aí foram os croquis que aparecem e tal. E aí você indo para o próximo, aí ele... Não, ainda pode passar, isso daí era só... Aí ele me deu essas recomendações. Isso aí eu copiei do Copilot. São muito óbvias, mas ele não desenhou e falou, olha, para melhorar o layout do supermercado, apresentado na imagem, aqui estão algumas sugestões. E aí ele deu alguns aspectos aí. Ô Marcos, enquanto você saiu e entrou de novo, eu estava falando sobre o prompt, né? Então, tem um consultor americano, eu vou voltar aqui para o primeiro, tá? Tá. Cadê aqui? Né? Que ele define uma regrinha, tá? Ele fala assim, defina a persona. Então, o primeiro passo é definir a persona. Então, você vai dizer, olha, imagina que você seja um cliente de uma loja de supermercado, mas aí você especifica que tipo de consumidor que é, de alta renda, renda média, baixa. Vai enriquecendo essa descrição da persona, né? Aí, tudo que ele fizer, ele vai fazer pela ótica do cliente que você descreveu. Uma outra estratégia é você definir quem encomendou. Olha, fui visitar uma empresa, o diretor me pediu um projeto sobre um supermercado, né? Quando você define a persona, o passo seguinte é perguntar assim, pela ótica dessa persona, pode ser um consumidor final, pode ser um executivo e tal, né? O que você espera do meu projeto, né? Da minha proposta? Ó, espera uma proposta assim, pá, blá, blá, blá. E aí você começa a trabalhar item por item que ele sugere. Tá? Esse pode ser o caminho. Então, se você começa aqui, ó, isso aqui foi o primeira imagem que ele criou. Primeiro input, né? Se você mantiver a dimensão 20 por quanto? Que você falou 40? 20 por 30. 20 por 30, tá? Então, quer dizer, a gente está falando de um supermercado 20 por 30, mas se você elaborar o prompt, né, de uma outra maneira, eu faria o seguinte, eu começaria assim, né? Como você sugere organizar o projeto? Tá? Olha, vamos criar um supermercado 20 por 30, você define público-alvo, você contextualiza, o momento é de crescimento, o momento é de crise, você contextualiza, né? E aí você dá a primeira instrução. Ao invés de dar a instrução de execução, vamos fazer, você pode pedir para ele elaborar as etapas do projeto, né? Então pode ser que ele apresente alguma coisa do tipo, olha, primeiro vamos definir o revestimento, o piso, depois os equipamentos, depois o sortimento, e a cada tópico que ele apresentar como sugestão, você trabalha tópico por tópico. Ok, então vamos definir o piso.
que você sugere como piso para uma loja como essa? Ele vai descrever. Se você gostar, ok, vamos para o item 2, iluminação. Vamos para o item 3, equipamentos de exposição. Entendeu? Aí ele vai entregar esse projeto passo a passo, ao invés de tudo uma vez. Sim. Né? Ele vai entregando de pedacinho. E a tendência é que cada entrega seja muito mais precisa. Ok? E aí você define o mix. Bom, vai chegar num ponto, você vai falar... Percentual de cada área, aí você vai identificar o que é relevante para você, colocar nessa ordem. Mas não é você, viu? Você pode até jogar tudo para ele. Exato. É que às vezes você recebe uma pesquisa do cliente, e essa pesquisa é exatamente o insumo para eu traduzir isso para ele também, né? Aí pode ser que no fim você fale, ok, tudo aprovado, vamos juntar tudo, agora elaborar o layout final. Né? Ele vai pegar tudo que criou e apresentar numa única imagem. Então, né, você vê que a elaboração do prompt, por enquanto, é tudo, né, que nós temos, mas daqui a um tempo, tudo isso já vai estar num agente. Né? Então, assim como a gente tem banco de imagens, você deve assinar algum banco de imagens, né? Você deve assinar alguns serviços, enfim, é provável que a gente assine, o teu escritório vai assinar agentes de IA, né? Próprios para elaboração de layouts. E não é qualquer layout de supermercado, porque já vem com toda essa funcionário de IA, né, Ricardo? Já vem com toda essa pré-definição. Né? Então, olha, só para revisar, essa técnica de prompt desse consultor americano, ele começa com persona, depois o contexto, depois a instrução, depois o formato. O formato aqui você viu, né, Marcos? Em perspectiva, pode ser planta baixa, pode ser em 3D. Né? Aí você pode dar um exemplo, utilize como exemplo a loja fulano de tal. Né? E aí você dá um tom, você quer uma loja mais popular, você quer uma loja mais sofisticada, você quer... Esse é o que ele chama de tom, né, da entonação. Tá? Como eu pedi a adega contemporânea, por exemplo. Isso. Né? Legal. Por enquanto, eu acho que esse é o único caminho que nós temos, que é desenvolver habilidade na elaboração de prompts, tá? E trabalhar com as GPTs mais avançadas que tiver. Então, às vezes você vai ter uma assinatura da OpenAI, você vai ter uma dessas outras que estão saindo. Né? Eu queria mostrar para vocês a homepage da Adapta. Eu vou compartilhar aqui, porque na minha opinião, é um caminho que a gente vai poder ter esse daqui, ó. Vocês estão vendo, né? De tela inicial. Então, Marcos, você vai abrir no teu escritório, em algum momento, uma tela inicial e você vai ter os recursos lá. A Adapta, como é uma escola, né, ela fornece o quê? Cursos. Então, eu tenho essa primeira parte aqui para cursos. Né? Se eu clicar aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui embaixo ela já oferece as ferramentas da plataforma dela. Então, ela trabalha com o GPT-4, ela trabalha com esse Claude 3, o Perplexity, esse Sonara eu não sei o que é. Ele tem um GPT especializado em PDF, não sei por quê, ele deve ter uma performance melhor. Tem esse Flows, que eu não entendi direito, eu nunca usei ainda. Ó, tem um só para contratos, tá vendo? Quer dizer, você não precisa ser repetitivo
no prompt para elaborar um contrato. Aqui ele sabe que tudo que vai fazer vai ser contrato, já está condicionado. Né? E tem o de planilhas, ó. Tem um de Excel, que é legal, os controles. Chatinho, né? Chatinho mexer com Excel. Essa daqui é um agente dedicado a Excel. Aí, se você clica aqui em cursos, aí você vai para toda a oferta de cursos da escola, aqui, no caso da Adapta. Né? Então, Você assinou, Ricardo, Adapta? Eu assinei. Eu já estou hoje. Desde janeiro, eu acho. Eu assinei hoje. E olha, eu vi muito pouco ainda, viu? Tem muita coisa aqui. Né? Então, assim, você assinando, Sandro, você não precisa assinar a GPT-4, tá? Não, não. Com o valor da sua assinatura, você já tem aqui dentro. Já tem a 4.0, né? A 4.0 e as outras. Isso, e está disponibilizando, inclusive, o Cloud 3, que não tem no Brasil, né? Exatamente. Né? Então, assim como a Adapta fez essa plataforma para ela é uma empresa, ela deve ter uma conta corporativa com a OpenAI, outra com essa Claude, outra tal. Então, provavelmente a área do Marcos, de arquitetura e tal, vai ter um fornecedor que vai ter as assinaturas corporativas com todas esses fornecedores de IA, porém ele já vai trazer tudo meio que mastigado para quem trabalha com design, né, e projeto de arquitetura. Legal, né? Interessante. Tá, então, acho que aqui já dá uma ideia de uma suíte aqui, de um conjunto. Né? Sim. Então, eu estava, no meu caso, que eu mostrei, eu estava mais explorando mesmo o programa. Né? Muita coisa lá, que eu estava vendo uns plugs ali que eu não imaginava, então estava repetindo algumas coisas sem necessidade. Então, no início a gente vai meio na raça, né? Mas eu acho que, por enquanto não houver um grande desenvolvimento de fornecedores de agentes, nós vamos ter que fazer assim de uma forma mais artesanal. Né? Então, o segredo é dominar a elaboração de prompts, desenvolver alguma habilidade com customização. Se você tiver um banco de dados de imagem do escritório, já dá para fazer uma API. Tá? Então, você vai dar uma instrução: utilize o projeto fulano de tal que nós desenvolvemos há 5 anos atrás. Ele sabe, ele vai entrar no seu banco de dados, vai puxar aquilo e vai trabalhar em cima dele. A gente tem um banco de dados de varejo enorme. Então, porque como a gente está há muito tempo, a gente foi colecionando equipamento, comunicação, materiais, tem um monte de coisa. Esse banco de dados vale cada vez mais e ele vai ser útil para alimentar as GPTs customizadas que você vai ter. Você vai poder ter um agente próprio no teu escritório, porque vai trabalhar com o banco de dados próprio. Não é? Todas essas imagens que você mostrou, ele foi buscar no além. Né? Mas se você tiver... Eu posso ter em casa isso. Se você tiver uma API com o teu banco de dados, tudo que ele produzir, ele vai se referir. Porque aí é o seguinte, eu posso pegar a loja, porque aí, como você falou, é equipamento aleatório, ele coloca ali na proporção. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um layout desse, buscar no meu banco todos os dados dos equipamentos de um fornecedor HMY, por exemplo, o Vest, eu tenho lá arquivado por marca, ele já vai e adapta tudo no... E aí já puxa uma listagem para fazer um orçamento até. Quando eu reformava a loja ou montava a loja nova, como é que era o processo? Vinha o fornecedor, com catálogo, tudo já na proporção, na escala. Então, se era uma loja de 1.000, 5.000 ou 10.000, né? Depois ele voltava com o primeiro desenho já tudo ali, já meio que é a mesma coisa, né? Ela vai saber
as proporções e vai te apresentar a coisa. Agora, tudo isso eu acho que vem com você podendo dialogar, não é só executar, ela vai trazer sugestões, né? Se você der a instrução do tipo, olha, esse é o supermercado de 10 anos atrás, hoje em dia as coisas mudaram, blá, 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 utilize, né, esse contexto e apresente uma nova versão, né? E ela vai apresentar isso de uma forma muito simples e rápida, né? Então, acho que os ganhos, a gente precisa entender onde estão os ganhos, né? Com o uso da inteligência artificial. E é lógico, como é muito novo, tem muita gente que ainda não entendeu, tem gente falando, olha, não é bem isso, tem muito hype no meio, né? Eu tive que fazer um currículo depois de muito tempo, né? Uma consultora entrou em contato comigo, ela não falou exatamente o que deve ser alguma posição para conselho, né? E aí eu fiz um exercício aqui, deixa eu ver se ele está aberto. Tá, deixa eu compartilhar. Eu não faria um currículo desse jeito, né? O que saiu foi isso aqui, e depois eu mandei para um conhecido meu, que é headhunter, tá? Ele falou, pô, tá muito bom. Então tive uma avaliação positiva, né? Olha, saiu muito extenso, 9 páginas. Tá? Não faria jamais. Os meus currículos hoje, ele tem, é tudo mini currículo. Tem no máximo 1 página, né? Porque quem pede, às vezes, ou eu vou dar aula, vou fazer palestra, tem que ser um parágrafo, 2, né? Mini bio mesmo. Uma mini bio, exatamente. Então, como que eu comecei? Eu comecei assim, olha, assuma que você seja uma consultora. Eu descrevi o perfil da consultora que entrou em contato comigo, né? E a pergunta não foi elabore o currículo, a pergunta foi o que você espera da minha apresentação, o que você espera do meu currículo. Aí ele mandou, ele mandou 7 tópicos, né? Eu espero a experiência profissional, resultados qualificáveis, educação, qualificações, habilidades específicas, visão estratégica, idiomas e proatividade. 7 tópicos. Eu falei, legal. Então, vamos seguir esse roteiro. Agora assuma que você é o meu copiloto e descreva o primeiro tópico. Eu não pedi para fazer tudo uma vez. Aí fez esse daqui, experiência profissional. Eu revisei, mexi aqui, mexi ali, fez de novo, tal, legal, ficou pronto. Vamos para o próximo. Vamos para o item 2. Continue como copiloto, siga a recomendação. Eu tive que ser repetitivo, né? Siga a recomendação da consultora. Aí descreveu, esse texto é dele, revisado por mim, e assim por diante, né? Então foi uma técnica que eu utilizei. Olha, demorou, não foi uma redação simples. Olha que eu tenho vários currículos, tenho Lattes, eu subi no começo tudo que eu tinha, coisa desatualizada, né? Eu levei quase 2 horas para chegar nesse resultado final, tá? Mas eu escrevi muito pouco. Mas se você tivesse começado do zero, cara, com certeza... E eu não chegaria a esse resultado. Eu nunca fiz um currículo com 9 páginas. Você usou Copilot? Eu usei ChatGPT. Tá. Interessante. Então, você vai ver, Sandro, que o curso da Adapta, ele é muito rico nessa parte de prompt. E tem que ser. Sim. Eles vão ensinar coisas a você criar um agente, tem outras etapas lá, né? Mas os cursos, de maneira geral, eles não têm muito a explicar, a não ser
para quem tem formação em sistemas. Sim. Né? Hoje eu estava ouvindo uma história no café, lá na SPM, e aí 2 professores do curso de tecnologia falando de um grupo. Aquele grupo está indo super bem, eles já construíram um agente, mas não foi um agente qualquer, não, está cheio de recurso e tal, não sei o quê. Né? Então, quer dizer, quem estuda, quem é da área de tecnologia, vai aprender, vai ter um outro tipo de formação diferente da nossa. Eu estava vendo uma explicação, por mais simples que seja, né, para elaboração, para a utilização de uma API. Você faz um pouco de força, você entende a lógica, né, mas é muito técnico, não é para nós. Né? Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo para customizar. Você pode até customizar uma GPT, não é nada do outro mundo. Eu posso ter uma GPT minha como professor, eu posso ter uma outra como consultor, sabe? Eu posso ter algumas GPTs customizadas que vão evitar que eu me repita, sim, tá, várias vezes de acordo com o projeto que eu estiver fazendo. Mas daí para frente, fazer uma API, aí o cara, olha, você vai entrar em tal lugar, baixar um aplicativo, esse aplicativo simula uma máquina sua que esteja na nuvem, aí ela tem essa função e tal, você fala, puta, é muita tecnologia, muito conhecimento em TI, né? E não é para nós, não é para nós. É para desenvolvedor, né? É para desenvolvedor e tal. Né? Até a parte de desenvolvimento de algoritmo dá para brincar, porque você pode pedir a criação de um algoritmo em Python, né? Mas é coisa extremamente simples que não vai ser uma rotina nossa. Né? Dependendo do projeto que eu entro, às vezes eu fico 6 meses no cliente, né, Sandro? O Sandro também é consultor. E aí aquelas características vão se repetir várias vezes. Aí vale a pena você ter uma customização, porque você está num projeto com uma coisa bem focada e toda vez vai meio que se repetir. Né? Mas quando a gente tem uma atividade muito ampla, né? É verdade. Se você começa a repetir muita atuação, aí sim, vale a pena você deixar ali alguma coisa, né, engatilhado, vamos falar assim, que nem, por exemplo, o trabalho do Marcos, né? Eu vou deixar uma linha aqui, um agente, né, para desenvolver layouts de farmácia, outro para mini mercados, supermercados e assim sucessivamente. E aí facilita o seu trabalho. Senão você tem que toda vez, a cada trabalho, a cada projeto, começar do zero. Aí você também otimiza, né, a sua ferramenta e as suas horas de trabalho. Bom, antes de encerrar, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Hoje está bom que só estamos em 4 e dá para falar bastante. E o Paulo está sendo econômico. Mas o Paulo, quando a gente está pessoal, ele conversa bastante. Isso eu posso afirmar. Eu escuto bastante, depois só entro a hora que eu realmente posso agregar bastante valor. Sabedoria, ouvir mais, né? Mas eu recebi um desafio, eu venho desde já de janeiro, praticamente, falando com empresas, e uma dessas empresas se interessou, foi logo depois da NRF, o pessoal estava voltando, e foi em janeiro, né? E eu tive uma reunião, tive outra, o grupo cresceu, formou um grupinho de WhatsApp. Bom, o que eu estava pedindo para as empresas? Olha, eu quero a oportunidade de realizar um laboratório com vocês. Né? Essa empresa eu não posso revelar, a gente está estudando, talvez tenha que assinar um NDA, porque eu falei, eu não vou fazer sozinho, eu vou levar lá para a comunidade, vou formar um grupo, vou ver quem está afim, e a gente vai ter um caso real para exercitar. Mas é um teste, né? Nós não vamos fazer nenhum projeto. Agora, por mais simples que seja, nós vamos dedicar algumas horinhas, né? O objetivo é aprender, não tem remuneração, nós não vamos
entregar nada. O que nós vamos apresentar é possíveis caminhos, né, de como migrar aquela rotina para a inteligência artificial. Tá, então vou compartilhar com vocês um slide que não aparece marca de ninguém, né? Um bom piloto. Eles não querem um projeto nosso, eles querem um meio de avaliar. Então eles vão disparar isso para os fornecedores. Os fornecedores vão mandar propostas. Aí você já vai ter, vamos dizer, parametrizado, customizado a GPT. Quando você subir a primeira proposta, você vai ter um laudo. Aí chega a segunda, você vai ter o segundo, né? Quer dizer, a gente vai utilizar a GPT como copiloto para avaliar as propostas recebidas. Vamos produzir o nosso primeiro caso. Desde o começo, eu vim insistindo com algumas empresas e, olha, por incrível que pareça, muito mais difícil conseguir isso do que eu imaginava. Sem dúvida. Legal. Acho que é isso aí por hoje, hein? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcos, Paulo. Obrigado também a todos. Falamos. Boa noite. Até lá. Eu vou encerrar então a nossa gravação. Tá legal. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.